Pessoal, mais uma vez, agradeço a todos a presença, a participação no nosso quarto podcast. Nessa noite, eu estou entrevistando o professor Luiz Carlos Dias. Para mim, que é meu amigo, eu chamo ele de Lucá, mas aqui eu vou chamar de professor Lucá, ok? Ele é um expert em administração, ele vai se apresentar, mora em Lisboa, está vivendo esse momento de pandemia por vários desafios, e só em ouvir esse homem vai ser uma grande satisfação. A vida dele é um livro, é uma enciclopédia. E eu te convido, neste momento, a participar, interagir conosco. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de interagir, de clicar no sininho de notificações, de botar o legal, porque tudo isso ajuda a promover o nosso canal, ok? Professor Lucas, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, eu agradeço o senhor ter aceito esse convite, porque eu sei que o senhor é um homem extremamente ocupado, atarefado, e abriu um espaço na sua agenda para dar uma alavancada no nosso canal, ok? Seja bem-vindo. Nesse momento é aquele momento de apresentação, os nossos telespectadores já me conhecem, mas eu queria que o senhor se apresentasse. Seja muito bem-vindo. Obrigado, José Luiz. Professor José Luiz aqui também. Foi sempre uma honra, um prazer ter trabalhado junto consigo. E é mais uma vez um prazer e uma honra estar aqui agora lhe convidando para ser bem-vindo a bordo. Muito legal, viu? Esse cenário aí é fantástico. Um dia eu vou ter um desse. Se Deus quiser. Eu trabalhei 30 anos no Ministério da Justiça, no Departamento de Polícia Federal. Conheci, quando me aposentei, uma pernambucana maravilhosa, professora Sônia Calado. Casei-me com ela. E, naquela época, os amigos de Sônia eram o professor Walter Moraes, professor Pedro Lincoln, a nata da UFPE, né, da época. E eu falei, eu vou fazer um mestrado em administração só para poder conversar com esse pessoal no bar, né? Porque... E resolvi fazer o mestrado em administração. A minha formação inicial era direito. E me apaixonei. Em 2005, comecei a lecionar na Faculdade Boa Viagem. Dali fui para a FIR. Da FIR fui para FG. Para FG. E na FG eu tive a honra de trabalhar com o Pierre e fui convidado para ser coordenador geral dos cursos da Boa Vista da FG. Eu tive o prazer de compartilhar da sua liderança. Foi muito bom. Muito obrigado. Então, é uma contínua política de aprendizagem. É verdade. É uma contínua política de aprendizagem. Aprender... A gente nunca para de aprender, professor. É aprender a ensinar, aprender a identificar as mudanças que o mundo vai vivendo. E para quem tem 73 anos, eu já vivi um bocado de mudanças. Mas parabéns pela conservação, viu? Obrigado. É em barril de carvalho. Conservado em barril de carvalho, não envelhece nunca. A nossa mente tem que estar o tempo todo em atividade, professor. Quando a gente para de estudar, de ver o que é que está acontecendo de novo no mundo, a gente se acomoda. E eu me lembro que meu pai se aposentou aos 50 anos e vivia sentado na cadeira de balanço. Eu vou fazer 60 e trabalho 16 horas por dia. Ou seja, é uma mudança de paradigma, de geração, de tudo. Esse final de semana eu concluí mais uma turma de Greenbelt, compartilhando meus conhecimentos com vários engenheiros de várias empresas, pessoas diferenciadas, e é muito gostoso você compartilhar daquilo que você conhece e receber em troca. Eu entendo que o processo ensino-aprendizagem é assim, é uma via de mão dupla. No tempo que nós convivemos juntos na faculdade, que agora é centro universitário, né? Sim. A gente, até nos corredores, o que a gente conversava enriquecia,
porque a experiência, quando se troca, ela cria uma energia. Nas salas dos professores, no seu gabinete, na sala de aula, sempre quando a gente conversou, acrescentou algo, sabe? Foi edificante. É E eu verdade. queria, nessa noite, compartilhar com os nossos telespectadores que estão aqui nesse canal do podcast, através do YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Nosso canal está crescendo rapidamente. Quando nós começamos esse podcast, só para as pessoas terem ideia, tinha 165 inscritos. Hoje eu já passei de mais de 60. De 600, desculpa. Mais de 600. Um crescimento de 400% em 4 semanas. E os nossos vídeos do podcast estão sendo vistos por mais de 5.000 pessoas. Significa que as pessoas estão sedentas por conhecimento, mas não aquele conhecimento engessado, fechado dentro de uma caixa. Aquele conhecimento de quem olha para fora, tem a visão holística do mundo, do todo. Então, eu procuro convidar pessoas que possam trazer esse conteúdo que agregue, porque a gente sabe que o nosso público é altamente heterogêneo, tem pessoas de todas as faixas de idade e de todos os níveis de qualificação e formação. Então, nesta noite, nós vamos falar de planejamento. A gente está vivendo ainda a pandemia do coronavírus, isso é mundial, com certeza em Lisboa também, mas eu queria que o senhor explanasse um pouco sobre o que é planejamento e a gente vai costurando esse tópico com tópicos que são tangentes a ele. Ok, professor? Perfeito. A minha ideia é desmistificar um pouco aquela história. Agora, em tempos de crise, né, tudo é como sobreviver em tempos de crise. É verdade. Está todo mundo falando em sobrevivência. Sobrevivência é uma medida extrema. Você caiu de um avião, você está perdido uma doença, né? Numa ilha deserta, uma coisa assim. Sobreviver é apenas manter-se vivo. Se acabar esse período de sobrevivência num determinado tempo, você vai se encontrar debilitado física, moral e financeiramente. E aí, considerando-se que a crise acabou, você vai ter mais um período de recuperação, se for possível recuperar-se. Então, sobrevivência é uma coisa que não me interessa. Quando você enfrenta uma crise, a ideia é prosperar na crise. É verdade. Porque se você sobrevive, todos os outros que conseguiram prosperar passaram você. É verdade. Não existe estacionamento em administração. Se você diz, alcancei o sucesso, agora eu vou parar aqui, o segundo já foi para primeiro no dia seguinte, e você já virou o segundo. Daqui a pouco você é o 10º. Então, não adianta sobreviver, você tem que prosperar. E, para isso, é preciso planejamento. Uhum. Planejamento é baseado numa matéria que eu tive o prazer de lecionar, que é estratégia de negócio, por exemplo. Mas estratégia, você tem uma estratégia de vida. As empresas têm estratégias de negócio. Né? Então, você vê. O que é a estratégia? A estratégia é a teoria de cada um ou de cada empresa de como ser bem-sucedido. Então, você diz, eu quero ser bem-sucedido no ensino online. E aí você monta uma estratégia. Uhum. Monta uma plataforma, Perfeito. monta um gerador de podcasts, monta alguma coisa assim, vê qual é a demanda do mercado, se adequa a esse mercado e implementa a sua estratégia. Perfeito. Para implementar a sua estratégia, você usa o que o povo chama de tática. Estratégia é a teoria. Tática é a maneira pela qual você vai implementar a teoria. Então, eu vou precisar de uma câmera, eu vou precisar de um estúdio, eu vou precisar de um canal do YouTube, eu vou precisar disso, daquilo, aquilo outro. Fechou a tática, você parte para a operação, que é usar tudo que você achou que era tático para cumprir a estratégia e alcançar o objetivo. É aquele velho triângulo, né? Isso. O estratégico aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu me ensinei planejamento estratégico, é mais ou menos assim, é o topo da pirâmide. Vamos pensar a nível de hierarquia. É o CEO, é o presidente,
ele traz a visão estratégica, crescer até o final do próximo ano, abrir uma filial, expandir meu negócio. Mas no meio da pirâmide está o tático. Como é que eu vou transformar essa estratégia que o papel aceita? Eu sempre disse aos meus alunos, estratégia é o que está no papel. O papel aceita qualquer coisa, inclusive besteira, né? Agora, o segredo está em transformar isso que está escrito em algo verdadeiro. Então, passa pelo tático. O tático, para que as pessoas entendam aqui no nosso podcast, geralmente está no nível gerencial, né, professor? Exatamente. É escutar na cabeça de quem está pensando. Se for um SA, é o conselho de administração. Se for uma empresa nacional, são os diretores, os presidentes ou os fundadores, se for uma empresa familiar. Mas a gente que trabalhou em várias multinacionais, o estratégico está lá no corporativo, o tático está na cabeça dos gestores, como o senhor fez. O operacional é quem está aonde acontece o fenômeno da transformação. O chão de fábrica, a gente chama de Gemba, né? No chão de fábrica, né? Na faculdade são os professores que interagem com o aluno, ele faz o operacional. Aquilo que foi definido na estratégia, eu tenho que transformar em meio tático, que era a sua função, e eu, como professor, operacionalizar isso. Através de quê? De dar a melhor aula possível, de agradar o aluno da melhor maneira, cumprindo as normas da faculdade. Isso transferido para o mundo corporativo é o que o operacional faz. Ele executa tudo que o estratégico definiu a nível de normas, procedimentos e ensinamentos, porque muitas vezes o operacional não tem conhecimento de transformar o estratégico nele, que é o operacional. Ele precisa do tático, que são as medidas que você vai tomar para transformar o estratégico em operacional. Concorda comigo, meu querido? Perfeitamente, exatamente isso. Exatamente isso. Então, elucidada essa parte, vamos falar do planejamento. Perfeito, perfeito. O planejamento parte daquele princípio que dinheiro e pancada resolve qualquer problema. Se não resolver é porque foi pouco. Né? Então, planejar é isso. Eu tenho uma estratégia, eu tenho uma teoria de como vencer na vida. Quando eu vou para o meu nível tático, eu preciso saber quanto dinheiro eu tenho, quanto equipamento eu tenho, quanta saúde eu tenho. Né? Se eu resolver agora ser lutador de MMA, eu vou ter que fazer um baita planejamento. Né? Estou entendendo, então, é verdade. O planejamento é exatamente isso. Tudo isso baseia-se numa coisinha que é a chave mestra do sucesso: informação. Verdade, professor. Eu tenho que ter informação, eu tenho que ter conhecimento. O que vai acontecer se eu me lançar nesse mar aqui? Então, é verdade. Tenho que ter conhecimento. O que tipo de concorrência eu vou encontrar? Que tipo de demandas eu vou encontrar? Qual é a oferta que já está chegando no mercado? E aí é bom explicar oferta e demanda. Todo mundo pensa que demanda é o que está comprando. Demanda é a intenção de compra. É verdade. Demanda é só a intenção de compra. Vai ganhar a demanda aquele que oferecer aquela intenção de compra as vantagens, benefícios de custo, de qualidade, de durabilidade que o demandante precisa ou quer. E demanda é fruto de necessidade ou desejo. Por exemplo, remédio tem demanda por necessidade, tirando os hipocondríacos, que aí é outra coisa. Ninguém vai fora da curva. Ninguém vai comprar remédio pela cor da pastilha, esse negócio. É verdade. Bom, necessidade ou desejo. Eu posso ter necessidade de um carrinho para trabalhar. Aí eu vou ver qual é o carrinho mais barato do mercado, compro, começo a trabalhar com ele. Agora, desejo, eu vou querer uma Ferrari, vou querer um Lamborghini. É verdade. Então, são esses tipos de mercado que você tem que considerar para atender a demanda específica que você quer atingir. Perfeito, professor. Você quer atingir o comprador de Fusquinha ou você quer atingir o comprador de Lamborghini? Para cada um tem uma estratégia, né? Para cada um você tem que fazer um planejamento. E uma outra coisa que é muito, muito comum é o sujeito
abriu um negócio, optou por uma carreira, conseguiu um sucesso imediato, e aí ele se deslumbra e pensa em crescer. Mas crescer depende de planejamento. Você vai crescer com recurso próprio, você vai se endividar contando com o ovo que a galinha ainda não botou? Não é? Então, é preciso ter essa visão. Eu estou crescendo, vou abrir mais 2 filiais, não sei o quê. Com o que você vai abrir isso? E se aparecer uma crise? Essa que apareceu foi totalmente imprevisível, né? Nenhum planejamento previu essa crise do coronavírus. Mas é o tal negócio, nenhum planejamento, apesar de todos os indícios estarem na cara, nenhum planejamento se preparou para a Segunda Guerra Mundial. É verdade, professor. Quando ela eclodiu e levou o mundo todo a uma crise incomensurável, a gente está falando de mortes pelo Covid, isso aqui. Na Batalha de Iwo Jima, no dia D, na invasão da Normândia, morreram 20 mil pessoas num dia. Então, periodicamente, eu tenho uma teoria própria que não vale nada, mas periodicamente o mundo se renova. É verdade. Veio a peste espanhola, veio a guerra. Peste negra, as guerras. Então, o que acontece? Periodicamente o mundo se renova, senão a gente já estava caindo pelas beiradas aqui. É verdade. E em cada momento desse, eu chamo de disruptura. Inclusive, tem uma conexão com o podcast da semana passada. Veja que interessante. Disruptura, esse termo quer dizer mudanças drásticas na sociedade de forma global. Então, a gente tem algumas citações de disrupturas que a história nos mostra, como Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi trágico, houve muita morte, mas tem um lado que as pessoas têm que admitir, porque a história prova isso, de um crescimento acelerado das tecnologias. Porque uma guerra, ela exaure todos os recursos financeiros das nações. E uma guerra não pode durar a vida toda, senão todo mundo vai morrer de fome. Então, há uma necessidade urgente de se reinventar a nível de trabalho, a nível de economia e a nível de acabar a guerra o mais rápido possível. Nós vivemos também disrupturas nas revoluções industriais, que o amigo também é mestre em administração e sabe que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial que estamos vivenciando são momentos de disrupturas. Essa quarta revolução industrial trouxe um crescimento tecnológico como nunca antes visto, como, por exemplo, inteligência artificial, computação em nuvem, máquina conversando com máquina, processos automatizados sem a presença humana, exoesqueleto, ou seja, a pessoa agora veste um robô e o robô faz o trabalho por você, como, por exemplo, aqui no Hospital Português, em Recife, tem um cirurgião que é o mais eficiente do hospital, é um robô chamado Da Vinci. Ele é baseado na inteligência artificial da IBM, chamado Watson. E ele pode ser operado pelos Estados Unidos, por Lisboa, pela China, onde tiver um médico expert. E é o cirurgião mais preciso que existe. O que é isso? Inteligência artificial, robótica na área médica. Então, a gente vive essa pandemia do coronavírus. A gente que tem uma idade semelhante, professor, nunca foi inventada uma vacina em um tempo tão recorde quanto essa. O senhor concorda? Porque foi uma necessidade urgente. Os centros tecnológicos, os centros médicos, os laboratórios de tecnologia, as universidades, os cientistas do mundo todo, de todas as nações, independente da nação, até a Índia, China, todas se juntaram em prol de desenvolver uma vacina. E surgiram vacinas em vários países do mundo, sem nem conexão científica, mas era uma necessidade, como o senhor falou. A gente tem que se reinventar em tempo de crise, porque estamos vivendo um momento de necessidade. Não é nem de prazer, não é nem de conquistar o que eu desejo por prazer, é por necessidade. Exatamente, demanda por necessidade. Esse tópico que eu queria que o senhor abordasse. Como se reinventar nesse momento que as economias estão balançadas, porque queira que não, as medidas de combate ao Covid-19 mexeram na economia, muitos mercados fecharam e as pessoas se reinventaram trabalhando em casa, em home office.
e várias empresas nunca mais voltarão ao seu estado que vinha antes da pandemia. Eu queria que o senhor trouxesse uma visão aí da Europa, de Lisboa, principalmente, que a gente sabe que é um país que vão muitos brasileiros, mas a gente sabe que é um país que é muito avançado. O que é que o senhor vê de novo que a gente pode utilizar pós-pandemia, que pode ser replicado para o Brasil? Seria uma boa, assim, para quem está nos ouvindo, até como ideia, até como, sabe, abertura de visão, pensar fora da caixa. O que é que a gente pode trazer para esse povo, professor? Que a gente sabe que tem alunos aqui de 18 anos que estão meio perdidos, não sabe se faz faculdade, se não faz, não sabe se faz uma pós, um mestrado, o que é que adianta fazer se não tem emprego. O que é que a gente pode trazer de ideia para essas pessoas, professor? Eu queria contar com sua experiência, sua visão de mundo. Eu sei que o senhor conhece o mundo. O que é que tem de novo aí em Portugal que a gente pode replicar para o Brasil? O senhor podia contribuir nesse sentido? Eu queria só pontuar que quem está esperando que as coisas voltem ao normal pode tirar o cavalinho da chuva. Uhum. As coisas nunca voltam. O passado já passou. É verdade, professor. Cada evento, cada acontecimento muda a noção de normal. É verdade. Quando acabar essa pandemia, se acabar, ou se nós tenhamos que conviver com ela por indeterminadamente, o mundo todo já mudou, não vai mudar, ele já mudou. Então, quem está esperando que as coisas voltem ao normal, está acabado. Tem que planejar-se para este momento. E o que não pode deixar de existir nunca, o famoso plano B. É verdade. Né? O plano B, se acabar amanhã eu volto a fazer o que eu fazia antes, não, o que você fazia antes não vai funcionar nunca mais. É verdade. A gente tem visto vários exemplos disso, né? É o que eu vou fazer com as novas oportunidades que o fim dessas restrições todas vai trazer, né? Bom, em termos de comparação, eu não gosto de comparar Portugal com o Brasil, porque Portugal é o estado de Pernambuco. Só que como a gente em Pernambuco é mais sossegadinho, nós estamos deitados. Portugal está em pé, porque o português é trabalhador. É só inverter o mapa, né? Essa definição eu devo à Sônia, minha esposa, que é sempre... Sônia Calado, minha grande doutora, expert. Ela é muito brilhante e essa eu aprendi com ela. Pois bem, Portugal é do tamanho de Pernambuco. Tem 10 milhões de habitantes. Uhum. Hoje, na Grande Recife, nós estamos chegando ao quê? Aos 5? E o senhor fala o quê? A quantidade habitantes. Portugal inteiro tem 10 milhões de habitantes. Sim, o Brasil tem 230 milhões. Então, eu comparar as soluções de Portugal vai vacinar a população dele toda muito antes do Brasil. É verdade. E tem gente comparando. A Romênia, a Suíça tem 7 milhões de habitantes. É um negocinho desse tamanho, um porquinho lá em cima da Itália, parece um porquinho. Então, se eu comparar a Romênia, a Suíça, a Hungria, com o Brasil, no Brasil nós temos deserto e temos gelo. Quer dizer... Enquanto tem geada no sul, o Nordeste tem seca. Nós temos 8 mil quilômetros de extensão litoral contínua. É verdade. Nós temos 8 milhões e 400 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Quer dizer... É muita coisa. Não dá para comparar em termos de país. E outra coisa, esses países da Europa, Alemanha, têm séculos de tradição. Quando o Brasil foi descoberto, deviam cobrir de novo. Teoricamente, né? Deviam cobrir de novo, que aqui está fazendo frio. Bom, quando o Brasil foi descoberto, a Europa toda já era civilizada, já navegava, já faziam, os portugueses já faziam os portulanos, que foram as primeiras cartas náuticas, já construíam navios, já tinham comércio estabelecido com o Japão, com a China, já exploravam a Rota da Seda. A Companhia das Índias Ocidentais já explorava o mundo todo. Pronto. Então, como é que eu vou comparar
a Europa, por exemplo, que tem 1 milênio de civilização, com o Brasil, que tem 500 e poucos anos de civilização. É verdade, professor. E depois outra coisa. Como é que se construíram os grandes países? Com a imigração. Com a imigração. Não, com a imigração, principalmente. Então, aqui nós temos cidades no Rio Grande do Sul onde se fala ucraniano só. Se ensina ucraniano na escola primária. São núcleos restritos. Cultura japonesa, muito arraigada em determinados centros. É verdade. E a cultura italiana domina Paraná, São Paulo. Então, você vê que fazer esse tipo de comparações, Portugal tem um povo hegemônico. Tem aquelas rivalidadezinhas do norte para o sul, mas é um povo hegemônico. Praticamente, não há dialetos em Portugal. Todo mundo fala o mesmo idioma, come basicamente a mesma coisa. Tem aquela cultura muito padronizada. Agora, tem um problema. Eu aconselho todo mundo a emigrar com competência. O que eu tenho visto na Europa, Portugal, Espanha principalmente, que o brasileiro acha que a língua é amigável, né? É que o povo vai para lá completamente despreparado. Portugal tem um belo campo para quem é expert em informática, em TI, por exemplo. Tem um grande campo. Um campo maravilhoso. Aí, gente que está ouvindo, se preparem. Bons engenheiros, gente com formação. Portugal, por exemplo, para quem gosta de culinária, de gourmeteria, Portugal tem uma das maiores escolas de gastronomia do mundo. São as duas maiores do mundo, de Lisboa e a de Geneve. São as escolas da Cordon Bleu, lá na França, e a escola de gastronomia de Lisboa. Você vai pela Europa inteira, a maioria dos maîtres de hotel, a maioria dos gerentes de hotelaria, a maioria dos chefes da hotelaria toda da Europa é formado por uma dessas duas. Os programas de culinária que passam aqui, eles falam. Então, vá, emigre, mas não vá só com a sua bagagem física. Leve uma bagagem de competência. Senão você vai acabar colhendo peras, é um trabalho brutal, sabe? Vai ser explorado por atravessadores de serviço, que o cara te paga 5 euros por dia e vendeu lá para o dono da plantação a 20. Quer dizer, você vai estar num país onde não está tua família para te ouvir. É como a gente diz, é onde o filho chora e a mãe não vê. É verdade. Então, imigrar é muito bom. Eu aconselhava, quando eu estava dando aulas aí em Recife, os meus alunos tinham aberto uma janela maravilhosa de imigração para o Canadá. Naquela época, tinha uma janela maravilhosa. Eu fui ao consulado do Canadá, me informei, passei para os meus alunos, porque tinha oportunidades muito boas. Tinha um período até que o governo canadense subsidiava a tua permanência para aprender a falar o idioma da região que você estava, o inglês ou o francês, e se adaptar aos padrões exigidos lá para trabalhar no Canadá. Então, era uma chance muito boa. Agora, tinha gente que diga, eu vou para lá. E você sabe que a gente, numa classe de 50 alunos, você identifica a potencialidade. Eu dizia, olha, eu não te aconselho a ir. Para alguns, eu tinha que dizer, eu não te aconselho a ir. Porque a gente conhecia as pessoas, né? Eu não te aconselho. Agora, se você tem competências, competências valem, é a moeda que tem valor em qualquer lugar do mundo. É verdade, professor. E competência, como qualquer outra coisa em administração, tem que ser administrada. Você não pode parar no tempo. Eu lembro quando você começou com uma salinha lá na FG, professor, e que logo expandiu-se para 2, para 3, e veio... Veio o curso, comecei alugando sala na faculdade. Veio o Black Belt, o Golden Belt, o Green Belt, né? Você expandiu os seus conhecimentos. Você adquiriu mais competência para jogar no mercado. É verdade. A estática é altamente condenável. Vá, leve a sua competência e onde você estiver, continue agregando competência. Que é o seu mercado, mesmo, é o seu mercado, é o seu produto. Excelente visão, excelente visão. Eu posso dar assim um exemplo
para quem está nos ouvindo, até para servir de inspiração, tanto baseado no que o senhor falou, como na nossa própria experiência. Quando começou a pandemia, eu não podia mais ter alunos aqui presenciais. O que é que eu fiz? Lancei meus cursos no formato EAD. E os cursos presenciais, que eram de 6 a 10, se transformaram em 25 EAD. Quer dizer, na pandemia, eu tive que me reinventar. Enquanto muitas pessoas, né? Enquanto muitas pessoas ficaram chorando, aperreada, coisa e tal. Dizer que é fácil, não é. Não existe almoço grátis, né? A gente costuma usar esse termo, a gente aqui no Nordeste sabe o que isso quer dizer. Às vezes você vende o almoço para comprar o jantar, né, professor? Mas a luta faz parte também do conhecimento. Cada batalha que a gente enfrenta, a gente adquire mais experiência e mais estratégia de vitória. E isso vai agregando valor e a gente vai vendo caminhos que, se você tivesse parado, você não veria. Só vê caminhos desconhecidos quem anda, quem explora, não é? Nós que somos autores, vamos dizer assim, numa pequena parcela, sem querer ser prepotente, autores do conhecimento, da gestão do conhecimento, o que nós fazemos aqui é propor aos alunos desafios, propor aos profissionais que estão nos ouvindo desafios. Se você não se desafiar, você vai se acomodar e vai acabar sucumbindo frente às dificuldades, frente às barreiras. As barreiras sempre existem, tanto no tempo de bonança, como no tempo de escassez, que é o que nós estamos vivendo. Mas então, se as barreiras sempre existem, nós estamos que estar preparados para vencermos as barreiras. O que é que precisamos completar nas nossas competências, que o meu amigo falou bem, para que nós vençamos as barreiras? Eu me lembro que competência é o resultado do famoso chá: conhecimento, habilidade e atitude. Se faltar um desses 3 elementos, você não tem a competência. Eu vi um post no LinkedIn, professor, que embasa bem isso. Messi jogou 21 anos no Barcelona. No dia seguinte à saída de Messi, qual foi a primeira atitude do Barcelona? Tirar do mural do Barcelona o rosto de Messi. Messi agora está no Paris Saint-Germain. Os 21 anos de Messi no Barcelona é como se fosse uma página virada. 21 anos de contribuição para que o Barcelona fosse vencedor. Agora ele está em outro lugar, em outro país, e entrevistaram o Messi e perguntaram: você fala francês? Ele disse: não, mas eu fui 6 vezes eleito o melhor jogador do mundo, eu joguei 21 anos no Barcelona e tenho quase 1000 gols. Mas o entrevistador quis pegar Messi no ponto fraco. Ele não fala francês, mas não explorou o que ele tem de competência. Olha só, as pessoas estão acostumadas a verem as deficiências dos outros e não as competências. É isso que a gente quer trazer para o nosso público. Desperte o que você tem de competência que pode lhe ajudar a vencer barreiras, porque barreiras sempre vão existir, seja no Brasil, seja em Portugal, seja no Canadá ou em qualquer país do mundo. Mas utilize essas barreiras a seu favor, desenvolvendo suas competências, que são frutos dos seus conhecimentos. Se não tiver, procure. Habilidades, se não tiver, desenvolva. E atitude só depende de você. Ninguém lhe ensina a ter atitude. Atitude é uma predisposição mental que só pertence a você. Concorda, professor? Sim, isso me leva a outro ponto que a gente iria abordar, que é a inteligência competitiva. É verdade. Por exemplo, todo mundo conhece a CIA, o CIA americano. Todo mundo pensa que é uma agência de espionagem. Não é. Ela é uma agência de coleta de informações. Inclusive, você pode ir no site do CIA americano e se inscrever. Você vai receber as previsões das colheitas no mundo inteiro. Você vai receber informações sobre movimentos políticos e ascensão e queda. Qualquer cidadão pode ir lá no site do CIA, tem que se inscrever, tem que botar o nome, o e-mail, tem que se identificar. Mas eles te mandam um e-mail todo dia com um relatório e tem lá os PDFs de relatórios por região do mundo que você queira conhecer. Então, inteligência competitiva é exatamente isso.
Se acabar o milho lá no Corn Belt dos Estados Unidos, eles sabem onde é que está tendo uma safra excedente muito grande de milho. Muito bom, muito eles bom. sabem com antecedência e eles vão dirigir o mercado de compra deles para lá. Se o clima está sofrendo mudanças assim, eles não estão acompanhando nos Estados Unidos, eles estão acompanhando nos polos, no deserto do Saara, na floresta amazônica. Então é isso, amplitude da informação. Informação não cai no colo. Informação se coleta, informação se busca, se analisa, vê a qualidade da informação, vê a qualidade da fonte, vê a utilidade da informação, né? E, com base nisso, vai construindo a inteligência. Pois bem, a história do Messi que você me falou aqui, para não me tornar cansativo, o sujeito perguntou para ele, como uma vez perguntaram para o Roberto Carlos por que ele não se metia na política. Condenaram o Roberto. O sucesso atrapalha. O sucesso atrapalha a vida de quem não é bem-sucedido. Então, essa pegadinha... Você fala francês, ele só tinha que dizer uma coisa, não, eu jogo futebol. Me põe em qualquer campo do mundo, com russo, com groenlandês, com o diabo, eu jogo futebol. E é até bom não falar francês, porque quando eu xingar o juiz em catalão, espanhol, qualquer coisa, ele não vai entender. Né? É verdade. Professor, pegando um gancho no que o senhor falou da CIA, só para as pessoas entenderem, os dados estão disponíveis. A gente tem que saber organizar os dados e analisar os dados. É isso que nós fazemos nos nossos cursos. O senhor deu um gancho, não sei se o senhor é muito inteligente, a gente sempre conversou, se foi proposital ou não, mas o senhor deu um gancho para os nossos cursos. Os nossos cursos são baseados exatamente na análise de dados. Quando a gente fala de White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, o que é isso? São níveis de profundidade na coleta de dados, na análise e na aplicação da melhoria desses dados. Só para o senhor ter ideia, professor, a gente tem um curso aqui chamado PBI, Power BI. O que é BI? Business Intelligence, inteligência de negócios. E qual é o grande diferencial do Power BI? Eu posso acessar o banco de dados da CIA, que o senhor falou, e eu vou usar como exemplo, e criar painéis de controles de tendências do que eu quiser do mundo todo, assim como o banco de dados do IBGE, assim como qualquer banco de dados público do planeta Terra, a gente pode entrar, porque os dados estão disponíveis em nuvem, e criar painéis de controles conforme a minha necessidade de negócio. Então, a gente está na era do conhecimento. Se a gente souber usar esses dados a nosso favor, nós sempre fazendo uma costura aqui com o tema da aula, do nosso podcast, a gente está tão acostumado a falar de aula, né? Que foge. Mas falando aqui do nosso tema do podcast... É que nós passamos uns 15 minutos dentro de sala de aula. Nossa. Só 40 anos. Aí, veja, aí a aula está aqui, né? Mas a gente quando está no elevador, professor, a gente se sente motivado a ensinar, a trocar experiência. Porque a vida é uma contínua troca de experiências que não deixa de ser uma troca de sapiência, de sabedoria, de conhecimento. E isso é ensinar, tá? É trocar conhecimento. Mas, enfim, já caminhando para o encerramento, professor, do nosso podcast, nós estamos na era do conhecimento. O que é que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, porque está no nosso canal do podcast, tanto no Shopify, quanto nos canais de podcast do YouTube, e várias plataformas que nós temos voltada para a gestão do conhecimento, tanto no Telegram, quanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook, tudo isso está disponível. Só é a pessoa acessar. Veja aqui os nossos canais, aqui embaixo, e você vai ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. Eu fui muito... A gente podia usar um termo religioso para que as pessoas entendam. Eu vou usar um religioso e um profano, para agradar gregos e troianos.
eu fui muito abençoado com essa troca de conhecimentos e experiências com meu amigo Lucas, tá? Muito obrigado. Eu falando, fui muito edificado, construiu demais uma visão de mundo, uma visão fora da caixa. O que a gente tem que passar para as pessoas é isso. As pessoas estão bitoladas, professor Lucas, a verem só dentro de si. As oportunidades estão fora. É o que a doutora Sônia Calado, que está nos ouvindo, a sua amada e querida esposa, uma mulher de autoconhecimento, que eu teria o maior prazer de fazer um podcast com ela, se ela tiver tempo na sua agenda, falar essa visão holística que o ser humano tem que ter, tanto a nível pessoal, como a nível profissional, como visão de mundo, como visão de cidadão, né? Sônia Calado nos presentearia, nos brindaria um podcast a esse respeito. Mas, professor, já caminhando para os encerramentos finais, eu queria pedir mais uma vez para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, se inscrever no nosso canal. Eu queria que o meu querido amigo, meu nobre convidado, fizesse o fechamento final, assim como a gente conversava, aquela palavra de otimismo, aquele conselho final, porque a gente sabe que tem pessoas que nos ouvem, que não têm a nossa visão assim, otimista, mas eu queria deixar uma palavra de otimismo, uma palavra positiva para que as pessoas que estão nesse estado, que a gente sabe que o nosso público é heterogêneo, né? Claro. Que a gente possa contribuir para que elas saiam dessa zona de conforto, que a mudança está exatamente na zona de pressão. Na zona de conforto não há mudança de estado, ok? O amigo possa trazer essa mensagem final para o nosso telespectador. Bom, em primeiro lugar, conhecimento não é bagagem, é ferramenta. Então não pense que você vai botar diplomas na parede e que está armado. Não. Precisa de conhecimento. Então, construa conhecimento. Faça cursos, trabalhe empiricamente, construa o seu conhecimento de alguma maneira, mas adquira conhecimento. Como se adquire conhecimento? Com informação. O professor nada mais é do que um passador de informações. É verdade. Não é? Então, adquira informações, analise a fonte dessas informações. Na internet tem tudo. Ensina até a fazer uma bomba atômica na cozinha. É verdade. Agora, vá ver a fonte, senão você vai explodir a sua cozinha. E sim, falando de bomba atômica, é capaz de você explodir alguma coisinha a mais, né? Então, vá pesquisar, procure conhecimento de fontes credíveis. Quando eu disse aqui, entre no site do CIA, da Agência Central de Inteligência Americana, foi um convite, não foi um conselho, foi um convite a todos vocês que, às vezes, por algum preconceito e tal, vão ver a parte civil. Eles devem ter as mutretas deles, como todo mundo tem, né? Mas a parte civil que eles disponibilizam de informação para qualquer governante, para qualquer cidadão do mundo inteiro, vale a pena consultar. Acho que é o maior centro de informações globais do mundo, é aquele ali. Então, vale a pena. E outra coisa, no boxe, nem sempre vence o cara que bate mais. Por exemplo, quem assistiu Rock, ele apanha a luta toda, no final ele dá uma pancada e derruba o favorito lá. É verdade. Então, o que ele mostrou ali? No boxe, a gente chama aquilo de encaixe. Ele encaixou todos os golpes que recebeu. Os golpes não o derrubaram, ele encaixou. Em administração, em psicologia, etc., a gente chama isso de resiliência. É verdade. Capacidade de aguentar o tranco. E a vida vai te trazer um tranco todo dia. É verdade, professor. É isso mesmo. A vida vai te trazer um desafio novo, uma desilusão nova, um problema novo, todos os dias. Esteja preparado para resistir, para encaixar esses golpes e prosperar. A palavra é prosperar. Tentem crescer na vida. Tentem crescer na vida. Eu não consigo mais ser alfaiate. Ok, mas eu faço um bacalhau legal, vou fazer um bacalhau, vou vender um bacalhau. Perfeito. Mudança. Tenha sempre 2 ou 3 opções à sua frente.
considere 2 ou 3 opções. Eu posso usar minhas habilidades para isto, para isto e para isto. E vou distribuir a minha pontaria por esses alvos à medida que a situação me aconselha. Informação, conhecimento e atitude, a coisa mais importante do chá. É verdade. Sem atitude, você não adquire conhecimento. Sem atitude, você não potencializa as suas habilidades. Atitude, creia no futuro, creia em você mesmo. Trabalhe duro. Você chega lá. Professor, o que eu tinha para dizer, agradecendo muito esse nosso convívio, que eu já estava com muita saudade desde que eu fui para Portugal, já faz quase 4 anos que a gente não se via, né? É verdade, mas sempre interagindo, né? Sempre em contato. E faço questão de logo estarmos aí no Recife, comendo um guaiamuzinho. E a gente vai se encontrar com certeza. Comendo um guaiamuzinho. Rapaz, é bom demais. Professor Luiz Carlos Dias, muito obrigado por ter aceito esse convite. Agregou demais, tá? A gente precisa ouvir pessoas experientes. Eu tenho conversado com vários professores, tanto da minha idade como de idade menor, e quando a gente ouve uma pessoa experiente, a gente percebe o seguinte: a experiência trouxe sabedoria. Você não precisa ler em lugar nenhum, você não precisa pensar para falar, porque a sabedoria já está dentro de você. Você já introjetou a sabedoria. E a gente, quando lhe ouve, percebe isso. Meu muito obrigado, professor Lucas. Se precisar de mim, a qualquer momento, em qualquer área, estou à sua disposição, porque esse tempo que o senhor destinou para esse podcast, eu sei que foi de extrema importância para mim e, de certa forma, contribuiu também para o senhor para lhe tornar mais e mais ativo, além do que o senhor já é, aí nessa sua cabine de submarino nuclear. Eu aproveito para dar o último recado aos nossos ouvintes ou telespectadores do nosso canal do YouTube, para não deixar de colocar o seu comentário, fazer uma pergunta, a gente pode responder depois do podcast. Não deixar de se inscrever no nosso canal, não pense que isso é aleatório, tem uma palavra-chave para isso: algoritmo. O algoritmo no YouTube otimiza as nossas visualizações, mais pessoas vão desfrutar deste rico conteúdo se você se inscrever, clicar no sininho de notificação e curtir, ok? Muito obrigado, tenha uma excelente noite, fique com Deus. Professor Lucas, lembrança à professora Sônia Calado. Espero nos vermos em breve. Muito obrigado, professor. Obrigado também, Jorge.